Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje para o estudo de mais uma Parashá. Parashá é o nome hebraico de porção semanal, que a cada sábado nós pegamos alguns versículos e capítulos da Bíblia, na verdade da Torá, que são os primeiros 5 livros de Moisés, para estudarmos. E a porção de hoje é Hayei Sará. Essa porção se encontra em Gênesis capítulo 23, do verso 1 até o capítulo 25, verso 18. Hoje são 19 de novembro de 2022, 25 de Reshvan de 5.783. Vamos ao estudo da Parashá então. Vamos comigo. Olá, estamos de volta. A Parashá começa com a morte de Sara e a dor muito grande que Abraão sentiu em função da morte da sua esposa, que é uma matriarca, a primeira matriarca de Israel. E essa dor muito grande, Abraão ainda teve que lidar com a questão do sepultamento, porque apesar de estar em Israel, na terra prometida, ele estava dentro das posses de uma outra pessoa. Ele estava dentro das posses de Efron, e Efron faz uma oferta para ele, no sentido de Abraão enterrar sem nenhum custo. Efron cedeu a terra para que Abraão pudesse então sepultar sua esposa, sua amada esposa, e Abraão se recusa a receber a terra como um benefício, como uma oferta genuína de gratidão. E Abraão então refuta essa ideia e diz que para fazer isso ele comprar a terra. E isso eles chegam a um acordo, de maneira que Abraão compra a terra no local de Macpela, onde ele ali enterra Sara, depois de haver tido o pagamento por essa terra, para que Abraão tivesse posse da terra onde ele sepultou sua esposa e consequentemente pudesse visitá-la assim sempre que ele quisesse. Vamos ao próximo bloco. Estamos de volta. Abraão, no intuito de construir a família a partir de Isaac, seu filho, ele manda que Eliezer volte à sua raiz e busque ali uma esposa para Isaac. Eliezer então traça um plano, que a esposa fosse recatada e fosse gentil, para que ele pudesse levá-la então para Isaac, para Abraão, para que Isaac pudesse desposá-la. Só que a prova que Eliezer faz é uma prova bem interessante. Eliezer, ao chegar no local, na cidade de origem, ele então senta-se próximo a um poço de água e estabelece um critério. Aquela mulher que vier de forma recatada e generosa, tirar água do poço, oferecer a ele e a seus camelos, e a ele e aos seus animais, essa mulher então seria a mulher que iria ser desposada por Isaac. Esse é um teste muito interessante, porque pessoas estranhas que não se conheciam, principalmente homem e mulher, eles não tinham por costume essa ligação. E esse foi o estabelecimento de Eliezer a respeito da esposa, que seria a esposa de Isaac. Passado um tempo, ele ali esperando, então vem Rebeca tirar água do poço, e ao vê-lo, Rebeca então generosamente se oferece não só a dar água para Eliezer, mas também dar água aos seus animais, e ela mesma tirar a água do poço, que era um serviço braçal que precisaria de alguém, um homem, para fazer isso. Ao tirar a água do poço, dá a Eliezer e ela mesma dar aos animais, e todos eles então beberam da água. Então Eliezer fala com ela a despeito de conversar com seus pais. Chegando na casa dela, Eliezer então conta toda a trajetória e todo o teste que ele fez, e pediu que
que os pais dela dessem Rebeca como para ser desposada por Isaac. Nesse momento, todos os presentes que Abraão mandou por Eliezer, ele então dá o pai da noiva, que era um dote, e o pai da noiva aceita. Todavia, Rebeca teria que dizer se aceitaria ou não. Rebeca então aceita, e Rebeca volta com Eliezer para junto de Abraão e Isaac, e ali Isaac desposa, casa-se com Rebeca e forma uma família. E uma coisa interessante é que alguns teólogos, usando o critério de figuras, estabelece que Abraão ele faz o papel de Deus, Eliezer faz o papel do Espírito Santo, Isaac faz o papel de Cristo e Rebeca o papel da noiva de Cristo. Então é o Espírito, é Deus que envia o Espírito Santo para preparar Rebeca para trazê-la e apresentá-la a Cristo. Quando Cristo esteve aqui, ele sendo assunto aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, ou seja, o ajudador, o cooperador, o colaborador, o intercessor. É esse Espírito Santo que hoje está na terra, desde o tempo que Jesus foi assunto aos céus, que está preparando a noiva de Cristo, que somos todos nós que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador e buscamos servir a Cristo, mesmo com nossos defeitos, mesmo com nossas falhas, mesmo com nosso pecado, mas crendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e conforme Paulo diz, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. É o Espírito Santo que nos envolve, o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos ajuda na nossa caminhada a fim de nos tornarmos genuína esposa de Cristo. Vamos ao próximo bloco. A Paraxá termina com Abraão então passando o manto da descendência para Isaac, ou seja, Isaac agora está casado e iria ter filho, consequentemente a nação que Deus prometeu a Abraão iria ser através de Isaac, através dos filhos de Isaac, como realmente aconteceu. Abraão, então, após passar o manto da descendência para Isaac, Abraão, então, enlaça-se com Quetura. Quetura, a nova esposa de Abraão, depois que Sara havia morrido. Só que Quetura, existe uma divergência quanto aos teólogos a respeito disso, que alguns acham que Quetura é a antiga Agar, que era pai de Ismael. Outros acham que não, que Quetura é uma nova esposa. Todavia, se nós pensarmos de forma coerente, vamos crer que Quetura seria uma nova esposa, porque Agar, ela dá sequência a uma outra linhagem de Abraão, enquanto Isaac dá a linhagem de Israel, Quetura dá o Agar da a linhagem dos árabes. Após esse enlace, após Abraão então passar o manto e se enlaçar com Quetura, ele morre aos 175 anos. Enfim, essa foi a Paraxá dessa semana, Paraxá Havei Sará, onde fala da morte de Sara e, consequentemente, Abraão segue com outra pessoa, com outra esposa, que é a Quetura, após a morte. Isaac, ele se casa com Rebeca, através da prova que Eliezer fez para que Rebeca fosse escolhida, tendo a questão da generosidade e da distinção como características básicas da esposa de Isaac, e em seguida a morte de Abraão, que volta então a se unir com Sara no seu sepultamento. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim conduza a nossa vida, que Ele nos ajude a entender todas essas figuras, tudo isso, para que nós possamos cada vez mais crescer em conhecimento e graça. Nesse momento, nós cumprimos mais uma mitzvah, ou seja, cumprimos mais uma ordenança, que é o estudo da Paraxá. O estudo da Paraxá é uma ordenança que Deus manda que nós venhamos a cumprir. E cada sábado que eu cumpro
a paraxá, que eu celebro a paraxá, que eu estudo a paraxá, que eu estudo a porção da semana, eu estou cumprindo um mandamento que Deus nos ordenou que cumprisse. Shalom, Shavuot Tov, até a próxima semana, querendo Deus. Tchau.